1 Coríntios capítulo 5. A empresa da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Mas, irmãos, Paulo está aqui relatando tudo aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo. Uma igreja que tinha mudado o seu modo, e ele estava aqui exortando essa igreja pela imoralidade que estava acontecendo dentro das igrejas, e tem acontecido dentro da igreja. Muita imoralidade está se profanando dentro das igrejas, e muitos estão calados, muitos não estão repreendendo para não perder o dízimo, para não perder irmão, para não perder apoio, para que eles não possam perder cargo. Não, tem que ser repreendido, tem que ser mostrado o que essa igreja, o que esse povo está cometendo. Paulo aqui estava mostrando que a imoralidade era tão grande dentro da igreja, é tão grande dentro da igreja que nem mesmo entre os gentios eles eram capazes de fazer aquilo que a igreja está fazendo. Nem mesmo entre os gentios eles são capazes. Só se vê a discussão, a intriga, a inveja, a discórdia dentro do povo de Deus. Irmãos arengando, brigando por cargo, brigando por coisas que não convêm. Ao invés de estar pregando o evangelho, de proclamando a palavra e ganhando almas para o reino, está levantando discórdia dentro da igreja, levantando a imoralidade dentro da igreja. É lamentável o que está se pregando hoje, o que está se falando hoje. Ele diz que irmãos assim têm que ser tirados. Irmãos que fazem a coisa que não obedece à palavra de Deus, que está se prostituindo, está se fumando, que é avarento, que é roubador, que é idólatra. Tem que ser afastado, tem que ser tirado de dentro da igreja, que é maldizente, que é impuro. Ele diz, nem andai
nem ainda comais junto com ele, mas se está deixando viver dentro da igreja dessa maneira. E só se vê a discórdia entre o povo de Deus, dentro da igreja. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Que Cristo é esse que nós estamos vivendo? A igreja doente, a igreja necessitada da presença do Espírito, e o Espírito se afastando cada vez mais da igreja, porque os irmãos estão desse modo. Ele diz: que direito haveria eu de julgar os de fora? A tendência da igreja é julgar o gentio, julgar o mundo, mas está vivendo o mundo dentro da igreja e não se percebe. Os de fora, porém, Deus é quem vai julgar. Mas ele diz no último versículo: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós os malfeitores, aqueles que não concordam, aqueles que estão desobedientes, aqueles que são idólatras, que bebem, que fumam, que se prostituem, que são maldizentes, fala da liderança, fala dos irmãos, que são roubadores. Isso tudo está se acometendo dentro da igreja. Isso tudo se acometeu na igreja de Corinto. E Paulo repreendeu, mostrou a impureza da igreja. E exortou aos irmãos ao que fazer, como agir. E está mostrando aqui a cada um de nós como se deve, porque ele diz: há um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisinha você acha pequenininha, mas aquela coisinha pequenininha vai inflamar e vai crescer dentro da igreja e você não vai ter mais controle. E antes que isso aconteça, Paulo diz: olha, expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. A doutrina bíblica mostra claramente toda a impureza que o homem comete contra Deus. O homem, sentido homem e mulher. E a igreja de Cristo hoje está doente, porque está acobertando o pecado. Não estão mais se pregando o arrependimento, mostrando que se o homem morre em pecado, ele vai para o inferno. Não, é só prosperidade, é só bênção. E a coisa acontecendo e Deus se irando contra esse povo, contra a sua igreja. Pregue o arrependimento. Pregue que o homem é pecador, que ele tem que se arrepender para aceitar a Cristo, para ter uma vida eterna. Todo mundo quer ir para o céu, mas do jeito que está não vai. E a igreja tem que se converter novamente. Dar lugar ao Espírito Santo para que possa receber de Deus a palavra. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho observado. E aqui meditando na palavra de Deus, chegamos a entender o que está se passando dentro das igrejas, de muitas igrejas, das divisões, da idolatria por homens, por pregadores, por cantores, irmãos avarentos. Tudo isso está acontecendo e ninguém fala, ninguém repreende. Mas Paulo diz: olha, expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. Esse é o malfeitor, esse que discorda, que levanta contenda, que é maldizente, que traz a imoralidade para dentro da igreja, dentro do povo que se diz de Deus. Arrependei-vos e crede em Jesus e sereis salvos. Amém.